Bom dia, alunos do nono ano. Aqui é o professor Gabriel mais uma vez com vocês. Hoje aqui em uma videoaula, para darmos continuação aos nossos estudos, tá ok? Então, já peguei o caderno de vocês e o livro. Então, já coloquem aí a data de hoje, dia 12, matemática, páginas 54 a 56, a nossa aula número 4 de equação biquadrada, certo? Vamos lá então. Seguinte, a equação biquadrada ela é uma complementação da equação do segundo grau. Como vocês podem observar pelo próprio nome, já ela meio que explica o que ela é, né? Ela está dizendo que é uma equação biquadrada, ou seja, ela é uma equação do segundo grau, tá? Nada mais é que uma equação do segundo grau, como se ela estivesse sendo elevada ao quadrado novamente, ou seja, ela já é do segundo grau, né? Aí você eleva ela ao quadrado novamente, então ela fica biquadrada, ou seja, como se ela fosse assim, ao quadrado e ao quadrado novamente, certo? E a forma geral dela é a seguinte: ela é bem parecida com a equação do segundo grau normal, mas ela tem umas pequenas diferenças. Olha só, na equação do segundo grau, ela teria aqui ax ao quadrado. Aqui nós temos ax elevado à quarta potência. No b, na equação do segundo grau comum, seria bx apenas, com expoente 1. Aqui não, o expoente é 2. E apenas o elemento c, o termo independente, que não muda. Ele continua sendo o termo independente, tá? Então, ela aqui é ax elevado à quarta potência, mais bx ao quadrado, mais c. Aí vocês podem perguntar, professor, não tem um elemento apenas com x? Aqui no caso, não, tá? E continua também sendo igual a zero. Lembrando que o x ele tem que ser diferente de zero, certo? Então nós vamos fazer aqui um exemplo de como resolver uma equação biquadrada. Então vamos lá, o seguinte. Temos aqui x elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós temos que transformar essa equação biquadrada numa equação do segundo grau comum. De que maneira? Fatorando os elementos que têm x, dividindo elas ou fatorando por x ao quadrado, né? Ou seja, de que forma poderemos colocar o x à quarta potência? Nada mais é que x ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? X ao quadrado vezes x ao quadrado, teremos novamente x à quarta potência, certo? E aqui embaixo, né? Menos 5 vezes quem? O x ao quadrado. Que repete o mais 6 igual a zero. Certo até aqui? Até aqui acredito que esteja tranquilo, certo? Então vamos lá, o seguinte. Nós vemos aqui, ó, que temos aqui x ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado. Nós vamos substituir aonde a gente tiver o x ao quadrado por qualquer outra variável ou letra do alfabeto. Por exemplo, aí no livro tem um t, podemos substituir por outro. Podemos substituir aqui o x ao quadrado por um a, por exemplo. Então, aonde tiver o x ao quadrado, eu vou colocar a. Então, vamos lá, aqui, ó. Aqui é x ao quadrado, então coloco a. Então, a vezes x ao quadrado de novo. Então, a menos 5 vezes a mais 6 igual a zero. Certo? Resolvendo aqui, ó. A vezes a ao quadrado. Menos 5 vezes a, 5a. Mais 6 igual a zero. Certo aqui? Então, ó, transformamos a nossa equação biquadrada, né, substituindo onde tinha x ao quadrado por a. Virou uma equação do segundo grau comum. E aí a gente resolve ela normal, como nós já sabemos, né? Como a turma sempre prefere, nós vamos resolver ela de forma separada. Primeiro resolvendo quem? O delta, certo? Então vamos lá. O delta quem é? O delta nada mais é que b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então resolvendo aqui o delta primeiramente. Então,
como nós já sabemos, temos que também identificar quem são os coeficientes A, B e C. Então vamos lá aqui, ó, colocando aqui ao lado, A, B e C. O A dessa nossa equação, se não tem número na frente, então é 1. O B, menos 5. E o C vai ser mais 6, certo? Então, substituindo aqui na fórmula do delta. Então, nós teremos aqui B, que é quem? Menos 5. Então, vou ter aqui, ó, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, o nosso delta vai ser quanto aqui, ó? Menos 5 ao quadrado vai dar quanto? 25, certo? Menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes 6, 4 vezes 6, 24, certo? Então, o nosso delta vai dar quanto? O delta vai dar 1, certo? Agora, né, aplicando na fórmula, né, de Bhaskara, né, já que encontramos o delta. Como que ela vai ficar? Ó, aqui em cima. Eu vou ter quem? Ó, vou fazer uma separação aqui. Vou ter o x igual menos b, né, mais ou menos, porque tem duas raízes, uma positiva e uma negativa, né? Nós já vimos isso. Raiz de quem? Do delta que nós já encontramos. Tudo dividido por 2 vezes a, certo? Substituindo agora. X vai ser igual a quanto? Menos b, e o b é menos 5. Então, menos da equação e menos 5, que é o b. Mais ou menos, raiz de quem? Do delta, que é 1 que nós encontramos. Tudo dividido por 2 vezes a, que é 1, certo? Vamos lá, então. Encontrando as raízes 1 e 2. Encontrando a primeira raiz, ó, o x1, né? Que nós chamamos. Menos e menos aqui vai dar 5, né? Vai dar positivo. Usando a raiz positiva, mais a raiz quadrada de 1 vai dar 1. Dividido por quanto? Por 2, né? Então isso aqui vai dar quanto? 5 mais 1, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a primeira raiz dessa equação dá 3. E a segunda, fazendo aqui ao lado, a segunda raiz, x2. De novo aqui, ó, menos e menos dá 5. Agora a segunda raiz negativa agora, menos a raiz de 1, que dá 1. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, a raiz 2 do x2 vai dar quanto? 5 menos 1, que é 4. 4 sobre 2, que vai dar 2. Certo? Até aqui? Então, encontramos a primeira e a segunda raiz de quem? A segunda raiz dessa equação aqui, ó, que nós encontramos. No caso aqui, né, era o A, certo? Aqui a gente acabou colocando o x, mas não tem problema, ok? Agora, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos substituir, agora aqui, ó. Agora nós vamos substituir quem? As raízes que nós encontramos. Então, nós vamos substituir agora as raízes que nós encontramos, né? Novamente aqui, ó, substituindo pelo x ao quadrado que nós havíamos substituído pelo a, né? No caso aqui, as raízes que nós encontramos era 3 e 2, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, a gente vai pegar aqui, né, o x ao quadrado e substituir pelas raízes que nós encontramos. Qual foi a primeira raiz que nós encontramos? Foi 3. Então, vamos lá. X ao quadrado igual a 3, certo? X ao quadrado igual a 3. E a gente vai fazer o seguinte. Qual é o inverso da potência? É a raiz. O expoente 2, né, ou seja, é elevado ao quadrado,
O inverso seria raiz quadrada, certo? Então, ó, e temos que lembrar do seguinte, né? Sempre vai haver a raiz positiva e a negativa. Então, ó, nós teremos o que aqui, ó? X vai ficar, nós teremos duas respostas. A raiz quadrada de 3 positivo e a raiz quadrada de menos a raiz quadrada de 3, porque eu teria a raiz positiva e a negativa, certo? Então, essa aqui ó, seria a primeira raiz dessa parte aqui e a segunda também. Só dessa primeira raiz que nós encontramos aqui na equação do segundo grau comum. Agora, ó, para a segunda raiz, né? Novamente, agora aqui, ó, x ao quadrado igual a 2. Mesma situação. Agora nós vamos encontrar a terceira e a quarta raiz. Vamos lá. Pro x ao quadrado igual a 2. Então vamos lá. O x3, né, que é a terceira raiz, vai ser quem? Né? A gente vai trocar, vou colocar a raiz quadrada de 2 e a quarta raiz seria quem? Menos a raiz quadrada de 2. Certo? Então, essas seriam as raízes da equação biquadrada que nós temos aqui no início. Ó. X ao quadrado, a quarta potência menos 5x ao quadrado mais 6 igual a 0. Lembrando, por que, professor, que nós temos 4 respostas, 4 raízes para essa equação? Porque, vamos lembrar do seguinte, na equação do primeiro grau, como ela é do primeiro grau, nós temos uma resposta. Na equação do segundo grau, nós temos duas raízes. Então, se aqui é a equação biquadrada, ou seja, com expoente 4, então ela precisa ter 4 raízes. Então, ó, conjunto solução dessa equação seria quem? Ó, essas raízes. Vamos colocar aqui na ordem. Menor, menos a raiz de 3, menos a raiz de 2, depois a raiz de 2 e, por último, a raiz de 3. Certo aqui? Então essas são as raízes. Então, olha só. Tá aqui para vocês copiarem. Dê uma pausa no vídeo para que vocês possam copiar, tá? Voltem o vídeo caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? E qualquer coisa a gente tira dúvida, caso possa vir a ter ainda dúvidas, na sala de aula, tá bom? Na terça-feira, tá ok? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima.